O orçamento bilionário de Ribeirão para o ano que vem vai ser discutido em audiências públicas. O primeiro debate está marcado já para amanhã, dia 30. A participação da população é fundamental para definir as prioridades do governo. A lei orçamentária anual é considerada uma das mais importantes na administração pública. É ela que detalha as receitas e despesas da prefeitura, onde cada recurso vai ser aplicado. A LOA de Ribeirão Preto para o ano que vem prevê um orçamento de 5 bilhões e 155 milhões de reais. Isso representa quase 6% a mais do que o valor atual. Ela demonstra de onde virão as receitas do município e onde elas vão ser aplicadas. Então, é uma oportunidade que a população tem de entender quais são as maiores fontes de receita do município, quais são os tributos que contribuem mais com isso, o quanto vem, né, o montante, e para onde vão. O que é planejado esse ano é o que é executado no próximo ano. Então, muitas das vezes você vê políticos falando, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas está no orçamento. Se não está no orçamento, não vai ser realizado naquele ano. Então, é importante, esse é o momento de se discutir o que vai ser realizado no próximo ano. E, lógico, isso é um orçamento. Assim como na sua casa você faz um orçamento, nem sempre você consegue executar tudo o que você planejou. A discussão da LOA acontece em duas audiências públicas diferentes, marcadas para o dia 30 de outubro e 11 de novembro na Câmara Municipal. O evento é aberto ao público e também transmitido nas plataformas digitais do Legislativo. A participação da população nesse momento é considerada fundamental para definir as prioridades do orçamento para o ano que vem. Quando você tem participação, você pressiona os vereadores a cuidar direito do orçamento público. Lógico, o político ele depende de voto e o voto é a participação popular. Quando ele vê que a população se importa com determinado assunto, ele dá uma atenção muito mais especial para aquele assunto. E as coisas, às vezes, que achava que não eram possíveis de acontecer, acontecem justamente por a pressão popular, pela união da população. Então, essa participação na Câmara Municipal ela é fundamental. É muito importante a população conhecer, porque a partir do momento que ela conhece, se discordar, ela pode questionar agora, dar sugestões, mas é um motivo para pleitear para o próximo ano essas mudanças no decorrer do ano. Boa parte desse dinheiro vem de impostos, como o IPTU, mais de 540 milhões. No detalhamento dos gastos, a saúde aparece como órgão que vai receber a maior parcela de recursos, mais de 1 bilhão de reais. Na sequência, a educação, com 880 milhões, e a Secretaria de Água e Esgoto, com 560 milhões. Isso sem contar os encargos e as dívidas. A gente precisa lembrar que desse valor você vai ter salário, que pega a maior parte, investimento obrigatório em educação, investimento em saúde. Então esse recurso não está disponível para se investir em melhorias, em obras. Você já tem muitas obrigações que são contínuas, ações rotineiras, que você não tem como alterar tanto. A Câmara pode mudar o orçamento? Pode, ela pode mudar todo o orçamento da prefeitura. Como que ela pode fazer isso? Ela indicando a fonte de receita. A próxima gestão certamente vai ter uma certa restrição e a necessidade de promover alguns ajustes. Nesse primeiro ano, esses ajustes vão ser mais constantes, mas também é uma certa limitação legal para se fazer isso. Seria importante que o próximo gestor tente enxugar um pouco a máquina pública, a fim de que se sobre mais recursos para novos investimentos na cidade. Nas ruas, a população sabe bem o que é importante priorizar para a cidade melhorar. O que precisa ser melhorado com urgência é a saúde, atendimento à população, que todo mundo sabe que anda precária. É muitas horas que você perde numa UPA, é poucos médicos para atender muita gente. As UPAs, o atendimento é muito demorado. A infraestrutura da cidade em questão de trânsito também, né? Porque eles começam a obra numa rua, não termina, já começam em outras.
A demão que você consegue nem transitar no centro da cidade nos dias atuais. Se ele orçar um pouquinho mais na educação, na saúde e frentes de trabalho, não haverá tanto desemprego, desalento e angústia da população, porque Ribeirão Preto é uma cidade muito cara. Entre as principais ações divulgadas pela Prefeitura estão novas escolas, unidades de saúde, o tão reivindicado Parque Rubencione, a construção do centro administrativo e diversas outras ações. Um planejamento que talvez não seja fácil para o próximo gestor executar, na visão desse especialista em administração pública. Muitos prefeitos, eles colocam tudo que eles não fizeram nos 4 anos de governo como se fossem executar no primeiro ano para o próximo mandato. Isso acaba sendo um discurso político, porque quando ele vai para a rua e a população cobra ele de alguma coisa que ele não fez, ele fala, não, olha, não deu tempo no meu mandato, mas eu deixei previsto no orçamento. E aí mostra a peça orçamentária, mostra a lei. Mas ele sabe que de fato não vai conseguir executar. Se ele não executou em 4 anos, como que em um ano o outro prefeito vai conseguir executar aquilo? Então a população tem que estar atenta. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Economista Jair Casquel, ao vivo, já conosco aqui no nosso canal digital da Clube. A gente segue nesse assunto então, porque professor Ribeirão, como a gente viu, vai ter então uma receita estimada em 5 bilhões de reais e 100 milhões, o maior valor de todos os tempos. É preciso que esse orçamento seja realmente muito bem discutido, né? Boa tarde. Boa tarde, André, a todos que nos acompanham. Então, 5,1 bilhões é muito dinheiro. Mas vamos dar mais ou menos uma relativizada. Ribeirão Preto tem uma população estimada pelo IBGE de 728.400 pessoas. Se a gente pegar esse dinheiro e dividir pela população, vai dar R$ 7.001,65 por ano e R$ 583,47 por mês. Isso eu estou dividindo a estimativa de receita. Nós não estamos pensando em desconto nem nada. Então, para você ver que o cobertor é curto, mesmo o volume de dinheiro sendo muito grande, por quê? A cidade é grande, a gente sabe que sempre tem essa escassez de recursos, então a população precisa prestar muita atenção, precisa defender o seu espaço, porque efetivamente, mesmo sendo gigantesco, por cabeça é um valor pequeno. Amanhã tem a primeira audiência pública lá na Câmara. O quanto que é importante a participação popular nesses debates? É exatamente o pessoal que paga imposto que tem que ir lá discutir sobre como vai ser dividido esse imposto. Ou seja, o cidadão está no dia a dia. Existem os representantes da Câmara. Mas, por outro lado, a população precisa comparecer para defender exatamente o pedaço que tem nesse orçamento que não vai ter para todo mundo. Então, se a gente fizer uma análise e observar que o que sobra por cabeça para a prefeitura prestar de serviço para o cidadão é pouco, quem se organizar melhor, quem se articular melhor, acaba ficando com uma condição um pouco melhor para reivindicar e para pressionar politicamente o pessoal envolvido nesse processo. Boa parte desses recursos vem de impostos que saem do bolso do cidadão. É preciso que esse orçamento esteja adequado às demandas e necessidades da população ribeirão-pretana. Exatamente. Eu acho que a gente, andando por Ribeirão Preto, a gente consegue ver duas cidades. A cidade que foi criada e a cidade que precisa ser cuidada. Então, a questão que eu vejo que deveria nortear uma parte da gestão pública, das pressões populares, é a gente pensar o seguinte: vamos cuidar daquilo que já está pronto e vamos deixar para criar uma parte da cidade depois que tiver tudo arrumado? Então, uma parte das obras que a gente vê na cidade gera um transtorno, por quê? Porque nunca ninguém estava fazendo. Então, isso é trabalhoso, isso gera problema, mas resolve um outro problema. Então, a pergunta é, o pessoal vai se articular para quê? Para defender a expansão da cidade e áreas novas, ou para resguardar o direito que tem de propriedade, para resguardar, digamos assim, a proteção que a prefeitura deve dar em termos de infraestrutura para a cidade que já existe e que em alguns pedaços ainda está um pouco abandonada.
Esse planejamento inclui não só receita, mas também despesa fixa, dívidas, encargos. O desafio é grande, como você já explicou aí, né? Para honrar todas essas contas que vão ser deixadas aí para o próximo gestor, inclusive os empréstimos. Pronto, é outra questão complicadíssima. Quando a gente faz orçamento, a gente projeta. O fato de projetar não significa que vai acontecer. Pode até entrar dinheiro a mais. Mas a questão é, e se entrar dinheiro a menos? Uma outra coisa, na projeção orçamentária, nunca se discute eficiência de gestão. A gente tem os números, nós vemos que, por exemplo, nos próximos anos, haverá pressão para reajuste de folha de pagamento, porque o servidor também tem esse direito, as mercadorias ficam mais caras. Então, você percebe que projeta. Isso quer dizer o quê? De repente, vamos projetar que 2025 será igual a 2024. Vendas do comércio iguais ou maiores e coisa assim. E se não acontecer? Então, é sempre uma coisa bem difícil, tem que ser acompanhada com lupa. E aí entra, inclusive, o papel da Câmara dos Vereadores de acompanhar passo a passo o que está sendo executado. Economista Jair Casquel, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima, Casquel. Disponha.